A gente ouve muito por aí que as pessoas não mudam, que elas são o que são. Que pau que nasce torto, morre torto. Mas será mesmo? Será que é verdade isso? Você que tá ouvindo aí a minha história agora. Você acha que você é o mesmo de 30, 20, 10 ou até mesmo 5 anos atrás? Eu tenho lá as minhas dúvidas. E é por isso que hoje eu tô aqui. Eu gostaria muito que cada um de vocês ouvissem a minha história com atenção, porque eu vou contar tudo sem esconder ou maquiar nenhum detalhe. E eu quero muito ouvir a opinião no final sobre o que eu devo fazer. Talvez você não saiba, mas você pode me ajudar a definir a minha vida daqui pra frente. Quando eu era bem nova, tinha lá os meus 16 anos, eu conheci o cara que ia mudar toda a minha vida. O Ricardo era um pouco mais velho. Ele tinha 19 anos já. E eu me apaixonei de um jeito como eu achei que só existia em filmes de amor. Eu já tinha tido alguns namoricos bem bobos. Mas o Ricardo foi meu primeiro namorado de verdade. Aquele que eu levei para conhecer os meus pais e com quem eu imaginei passar o resto da minha vida. Como toda menina que vive um primeiro amor, eu era muito intensa na nossa relação e posso dizer que eu cheguei a ouvir da minha mãe e de algumas amigas que eu era obcecada por ele. Era mesmo. E ele também era por mim. Qual o problema de ser obcecado por alguém que a gente ama, hein? Esse não era problema. O problema é que em pouco tempo o nosso namoro foi se tornando algo que não era saudável. Mas na época eu não tinha maturidade para perceber isso. Também não é que tenha começado de uma hora para outra, né? Foi aos poucos, com pequenas coisas no dia a dia, um grito aqui, um xingamento ali, uma proibição acolá. Conforme eu ia dando espaço para o Ricardo fazer essas coisas, ele ia fazendo ainda mais e mais, e ia piorando. É assim que acontece num relacionamento tóxico. A gente perdoa o primeiro deslize porque, afinal, é só uma bobagem. E aí, quando vê, a gente já tá no fundo do poço. A gente nem lembra mais como é que entrou nisso. Em um determinado momento, ainda no nosso primeiro ano juntos, o Ricardo já me tinha totalmente na mão dele. Eu era um robô, um animalzinho de estimação mesmo, sei lá. Eu era propriedade dele. Camila, é o seguinte, eu decidi que você não vai pra festa hoje. O quê? Por quê? É isso. Ricardo, eu já tô pronta. Você sabe muito bem por quê. Na última festa eu te levei e você aprontou. Eu aprontei? Claro. Eu? Ô, Ricardo, eu já falei 1000 vezes que eu não tava olhando pra ninguém. Eu vi aquele cara olhando pra você. E se ele olhou pra você é porque você deu abertura pra isso. Olha, não tenta me fazer de bobo, vai. Poxa, Ricardo, eu já te pedi 1000 desculpas. Eu jurei que eu não fiz nada. Eu jamais faria, meu amor, jamais. Eu tava tão animada pra gente sair hoje. Olha, eu até comprei essa roupa nova aqui. Mas eu não quero mais brigar com você, entendeu? Se você decidiu que a gente não vai mais, tá tudo bem, a gente fica aqui. Vamos ver um filminho ou, sei lá, sair pra jantar? Você não entendeu? Você não entendeu? Quem não vai pra festa é você. Eu vou. Você vai? Eu sei me comportar. Quando você for uma mulher decente, você também vai poder sair. Você pode ir pra qualquer festa. Enquanto isso, é melhor você ficar pensando nas suas atitudes. Entendeu? Não, eu não tô brincando, nem tô exagerando. Essa conversa existiu mesmo e aconteceu desse jeitinho. Aliás, tudo o que aconteceu foi assim. Desse jeito, eu fiquei em casa e meu namorado foi pra festa. Não importa o absurdo que era. Não importava o que acontecesse. Eu aceitava tudo que o Ricardo exigia. Isso incluía ele decidir qual roupa eu ia usar, qual meu corte de cabelo, as minhas maquiagens, para onde eu ia sair, até o que eu ia comer. Porque ele dizia que eu tinha que controlar o meu peso também, já que eu tinha uma tendência a engordar.
Se ele me visse comendo um chocolate, por exemplo, ele já brigava comigo. Ficava até um dia inteiro sem me dirigir uma sequer palavra. Ricardo também não era fiel. E eu sabia disso. As primeiras vezes que eu desconfiei que ele estava me traindo, eu briguei. Mas aí, ele se fez de sonso. Ele falou que eu era uma doente paranoica. E ainda ameaçou terminar comigo. Eu tinha tanto medo de perder o Ricardo que eu nunca mais confrontei ele sobre as puladas de cerca. Ficava me dizendo que no fundo o importante é que as outras eram só aventuras e que era de mim que ele realmente gostava, né? Aos poucos eu me afastei de todos os meus amigos e me tornei uma pessoa assustada. Eu tinha medo de tudo. Sabe quando você vive pisando em ovos? Eu tinha medo de dar um passo em falso e fazer alguma coisa que desagradasse o Ricardo, porque as coisas entre nós já tinham ficado bem mais tensas. Eu me sentia com uma dinamite grudada no corpo, pronta para explodir a qualquer momento. Ele gritava comigo, me xingava dos piores nomes, me controlava, me expunha na frente dos amigos dele, me usava, me humilhava, me traía também. E apesar de tudo, eu o amava demais. Era Deus no céu e o Ricardo na terra para mim. Por quê? Eu sei lá. A gente que vive um relacionamento abusivo e destrutivo nunca tem essa resposta, nunca. A gente só sabe que ama, só isso. Ou, sei lá, pensa que ama, né? Mas é como se a gente realmente se sentisse dependente daquela pessoa e parecesse que sem ela, o que era ruim ia ficar milhões de vezes pior. É tão ruim. É tão ruim viver assim. Eu sei que, infelizmente, muitas mulheres sabem do que eu tô falando. E olha, não adianta você que nunca viveu tentar ficar falando por que eu admitia isso. Não adianta. É só quem vive para poder entender o medo, o pavor, a insegurança que a gente sente. No meu caso, eu sofria tanto que em algumas fases mais caóticas eu até cheguei a me machucar. Hoje eu vejo que a minha vontade era machucar o Ricardo, mas como eu não tinha coragem, eu fazia comigo. Me arranhava, me mordia, arrancava o meu cabelo e me cortava. Eu estava doente. Aquele homem me fez uma pessoa doente. Só tinha uma coisa que ele não tinha feito ainda comigo, mas claro que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Quando aconteceu, a gente já estava junto há uns 5 anos, mas ainda era um namoro. Eu tinha 21 anos na época e ainda morava com os meus pais. O Ricardo saiu com os amigos, como sempre, mas naquele dia, sei lá o porquê, ele foi bater na minha casa de madrugada totalmente alterado. Ele começou a gritar no portão, dizendo que estava ali só para confirmar se eu estava mesmo em casa dormindo. Claro, ele acordou todo mundo, né? Meu pai e minha mãe nunca tinham gostado muito do Ricardo, mas eu fazia de tudo para esconder que ele era muito pior do que eles imaginavam. Naquela madrugada, o meu pai me pediu para mandar o meu namorado embora. Mas quando eu saí no portão e tentei conversar com o Ricardo, ele veio tentando me beijar de um jeito nada delicado. Foi horrível. Ele bêbado no meio da rua, eu pedindo para ele ir embora, e ele começou a tentar atirar minha roupa no meio da rua, com o meu pai vendo tudo da janela. Eu empurrei o Ricardo e, como ele estava embriagado, ele caiu no chão. Quando ele levantou, meu Deus, eu nunca vou esquecer aquele olhar dele. Ele levantou e veio direto para cima de mim. Ele já grudou em mim, segurou o meu cabelo para cima e começou a me dar um monte de socos no rosto. Se o meu pai e minha mãe não estivessem ali vendo tudo na janela, eu não sei se eu estaria hoje aqui contando essa história. Eu só sei que eu a apaguei naquele dia.
Eu fui acordar no dia seguinte com os meus pais no meu quarto. Eu comecei a chorar. E ninguém precisou falar nada. Mesmo ainda achando que eu amava o Ricardo, eu sabia que o namoro tinha terminado ali. Tinha que terminar, né? Anos e anos se passaram. Eu nunca mais tive contato com ele. Eu desconfio que naquela época o meu pai conversou com ele e disse que se ele voltasse a me procurar, ele ia até a polícia. Ele nunca mais me procurou e eu também consegui não ir mais atrás dele. Depois de terminar tudo, a minha vida foi pra frente. Eu pude entrar na faculdade, coisa que o Ricardo não tinha deixado eu fazer. Eu fiz amigos, eu comecei a sair, a conhecer gente. Eu vi que existia um mundo inteiro pra mim, um mundo que eu não fazia ideia que existisse. Depois de uns 2 ou 3 anos, eu conheci o Paulo e me permiti amar de novo. Naquele tempo sozinha eu percebi que tinha ficado um pouco traumatizada pelo que eu tinha vivido. E por isso não deixava ninguém se aproximar de mim. Mas o Paulo foi diferente. Ele me mostrou o que era ter um relacionamento saudável e feliz de verdade. A gente se casou, teve um filho, o Paulinho. Tudo era muito bom, a minha vida era muito boa. Só que 15 anos depois, o nosso casamento acabou. Acabou porque a vida é assim, né? As coisas acabam mesmo, mas não foi por sacanagem, maldade, nada disso. A gente só deixou de se amar como marido e mulher e tudo bem. Tanto que a gente continuou tendo uma ótima relação por conta do nosso filho. 20 anos depois, daquele dia que eu fui agredida pelo Ricardo, a vida me colocou de novo, frente a frente com ele. É Camila? Ricardo? Eu não tô acreditando. É você mesmo? Não é possível, meu Deus. Eu esperei demais por esse momento. Isso é real. Isso que eu tô vendo parece um sonho. Na mesma intensidade que eu queria sair correndo dali, eu queria também ficar. Não sei. Alguma coisa dentro de mim queria provar que não tinha mais medo dele, sabe? Mas a verdade é que eu tinha, sim. Eu senti um arrepio só de olhar naqueles olhos. Meu Deus, como aqueles olhos me fizeram sofrer. A gente trocou meia dúzia de palavras, mas ele insistiu pra gente tomar um café. Um café. Só um café. Tudo bem, eu tava segura e não tinha mais 17 anos, né? O Ricardo tava diferente. Tava mais sereno, mais tranquilo. Os olhos não eram mais os de alguém que tinha raiva. Ele disse que só queria me pedir perdão por tudo que tinha me feito e que desejou a vida inteira me encontrar para poder falar isso olhando para mim. E eu o perdoei. O que mais eu ia falar naquela hora, né? E aí eu vou resumir. Eu achei o Ricardo tão diferente que eu topei me encontrar com ele outro dia. E de novo, e outra vez. No 5º café a gente se beijou e eu senti o meu estômago revirar. Eu não sabia se era de tristeza ou de felicidade. No 6º encontro a gente foi para o meu apartamento. E aí, bom, absolutamente incrível. A gente tinha mesmo uma conexão nesse sentido, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha sentido na cama com outro homem. Camila, eu demorei demais pra entender o monstro que eu era, mas eu entendi, viu? E quando eu entendi, eu mudei. Você acredita em mim, né? Eu não sei. Por favor. Ricardo, foi tudo muito difícil pra mim. Você nem imagina. Olha, eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu me arrependo muito de tudo, sabe? Camila, desde que a gente se reencontrou, eu percebi uma coisa. Eu nunca me casei, eu nunca dei certo com ninguém depois de você. Isso me deixava muito triste. Mas agora eu entendi. Eu entendi que eu não podia mesmo dar certo com ninguém, porque eu sempre estive destinado para você.
Eu precisava passar 20 anos sozinho, pensando em tudo, sofrendo, aprendendo, para chegar aqui hoje e te reencontrar como um novo homem. Era para ser você o tempo todo na minha vida. É isso, entendeu? É isso. O meu coração estava acelerado demais. Eu nunca tinha deixado de pensar nele, em imaginar como ele estaria, em pensar como seria a minha vida se eu tivesse continuado com ele. E agora ele estava ali, jurando de pé junto que tinha mudado, que era melhor, que me amava e que queria viver ao meu lado. E é assim que eu venho parar aqui no Quem Ama Não Esquece. 20 anos atrás o Ricardo acabou comigo. Ele me maltratou, me feriu física e psicologicamente também. Ele fez um estrago na minha cabeça que por vezes eu achei que nem seria capaz de consertar, mas 20 anos. 20 anos que isso tudo aconteceu. Meu coração quer dar essa segunda chance para ele. Cada pedaço que meu corpo pede para eu viver esse amor outra vez, meu Deus. Com exceção da minha cabeça, que fica me dizendo que as pessoas não mudam, não importa o tempo que passe. Se eu arriscar, eu vou me magoar ainda mais do que da outra vez. Mas, e você que ouviu a minha história até aqui? O que é que você pensa? Eu quero ouvir histórias reais, eu quero a opinião de quem passou por isso, e eu não quero só achismos, entendeu? Eu acho que você não deve, ou eu acho que você deve. Eu quero alguém que possa me dizer que viveu com alguém que realmente mudou, alguém que melhorou, que prometeu e conseguiu cumprir essa promessa de ser diferente. Será que é possível? Ou será que no final é tudo uma ilusão? E realmente ninguém